O Vasco é paixão, é amor à camisa, é emoção, o Vasco é o time da virada. Sua história é um exemplo de superação e de luta. Foi o clube que acabou com o preconceito. Antes do Vasco da Gama surgir, o futebol era um esporte de elite. Quando o Vasco entrou em campo, o racismo ganhou o cartão vermelho. E logo no primeiro campeonato que disputou, foi o grande vencedor. Ao longo de sua história, conquistou 115 títulos de futebol e o maior número de títulos invictos no Campeonato Carioca. Foi o primeiro clube brasileiro a vencer uma competição internacional. O clube com o maior número de artilheiros dos campeonatos brasileiros. O Vasco é uma religião, um patrimônio eterno. Foi o clube que construiu o primeiro grande estádio particular do Rio de Janeiro. A camisa mais bonita do mundo, com sua bela faixa diagonal, foi vestida por Roberto Dinamite, o ídolo que se tornou presidente do clube. Romário, Ademir e os grandes craques do Expresso da Vitória, e pelo capitão Bellini, primeiro jogador a levantar a Taça do Mundo, uma cena que ficou imortalizada na estátua em frente ao Maracanã, o estádio em que o primeiro título foi conquistado pelo time da Cruz de Malta. Você que é vascaíno, você que é apaixonado pelo futebol, você vai acompanhar agora 30 grandes momentos desta história de raça. São 30 gols históricos marcados pelos heróis dos grandes feitos cruzmaltinos. São 30 gols que a Rádio Globo, a emissora que é o traço de união entre o futebol e esta torcida apaixonada, transmitiu com o entusiasmo de narradores como Valdir Amaral, Jorge Cury e tantos outros, até os dias atuais, nas vozes de craques da locução esportiva como Edson Mauro e José Carlos Araújo. Fique ligado, torcedor vascaíno, suba a bordo da caravela da Cruz de Malta. A festa vai começar. 17 de setembro de 1970. Depois de 12 anos sem o título estadual, desde a conquista do histórico Super Campeonato em 1958, que teve este nome porque foram disputados 2 triangulares de desempate entre Vasco, Flamengo e Botafogo, o Vasco da Gama chegava à final do Campeonato Carioca com um time sem grandes estrelas. Foi numa noite de quinta-feira. Depois de um início de jogo nervoso, o ponta-esquerda Gilson Nunes abriu o placar com um gol de falta, aos 32 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 19, o grandalhão Valfrido, seu apelido era Espanador da Lua, chutou sem chances para o Birajara. O Botafogo descontou a 6 minutos do final da partida, mas já era tarde. O Maracanã lotado gritava: "É campeão!" Ouça este gol de Valfrido com Valdir Amaral. Outra vez o Vasco pela direita, vai levando o Buglé. São 12 minutos no segundo tempo, domina o Mineirão Buglé, executa o centro para Valfrido. Atira o Espanador da Lua, gol! Gol do Vasco da Gama! Valfrido, cumpridão, Espanador da Lua. Estão desfraldadas as bandeiras do Vasco. A torcida já começa a comemorar o título de 1970, que está sendo ganho por toda a justiça, pelos jogadores cruzmaltinos, muito bem orientados por Elba de Pádua Lima, o nosso time. Mário Viana. Gol legal. Tem peixe na rede do Botafogo. O Cruzeiro, em 1974, era quase uma seleção. Tinha Dirceu Lopes, Zé Carlos, Palhinha, Wilson Piazza, Nelinho, só craques. Mas o Vasco também tinha um time competitivo. No gol, Andrada. Na defesa, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete. Alcir, Zanata e Ademir formavam o meio-campo. E no ataque estavam Jorginho Carvoeiro, Roberto Dinamite e Luiz Carlos. Foi este time que conquistou o Campeonato Brasileiro no dia 1º de agosto de 1974. Gols de Ademir e Jorginho Carvoeiro para o time da Colina e de Nelinho para o Cruzeiro. O Vasco foi o primeiro time carioca vitorioso na competição nacional. Ouça o gol de Jorginho Carvoeiro na voz de Valdir Amaral. Lateral
escala em favor do Vasco da Gama, que volta a atacar pelo flanco esquerdo. Já tirou o jogador Luiz Carlos para Jorginho Carvoeiro. Cortou Nelinho, entregou a Zé Carlos na direita, soltou para Dirceu Lopes. Corre Dirceu, chega Alfinete, prensa, dominou Alfinete. Atrasou para Alcir, dominando, entregando a Zanata para Alcir, vai transando pela esquerda, patota do Vasco da Gama. Alcir para Jorginho, Jorginho voltou para Alcir. Alcir afunila para Jorginho, boa bola, correu Jorginho, chocou-se com o arqueiro, vai marcar, atira, gol! Gol do Vasco da Gama! Uma tempestade de bandeiras, saltando gol de Jorginho! Jorginho! 7 é a camisa dele, indivíduo competente, o Jorginho, tem peixe na rede do Cruzeiro, desempata sensacionalmente o Vasco da Gama, pode ser o gol do campeonato. Jorginho, camisa 7, agora, Vascão 2, Cruzeiro 1, Mário Viana, gol legal! No dia 9 de maio de 1976, Roberto Dinamite marcou um dos gols mais bonitos do futebol carioca. Jogavam Vasco e Botafogo pelo campeonato estadual. Muita gente já estava saindo ou se levantando para sair do Maracanã com um empate de 1-1. Aos 45 minutos do segundo tempo, Roberto recebeu a bola da direita, matou no peito, deu um lençol no zagueiro Osmar e fez o gol da virada sem chances para o goleiro Wendel. O gol do lençol é considerado um dos mais bonitos da história do Maracanã. O gol de Roberto com uma vibração de Valdir Amaral. Falta cobrada por Gaúcho, joga no bolo na entrada da área do Botafogo, salva Miranda. Apertou Galdino, Miranda em último recurso, pôs pela linha de fundo, é córner contra o Botafogo. Pela extrema canhota, ajeita Galdino para a cobrança. 1-0, ganhando o Fogão, gol de Marco Aurélio de cabeça, completando um excelente serviço num centro com fita métrica de Miranda pela direita. Prepara-se Galdino pela ponta canhota, Rádio Globo autoriza o árbitro, caminha Galdino, no bolo, no sufoco, sobra a bola para Roberto, atirou a gol! Gol do Vasco da Gama! Córner estupendamente cobrado por Galdino, no Bololo, Roberto Dinamite, a camisa que tem cheiro de gol, a camisa 10 do Vasco da Gama, encaçapou empatando. Robertão do Vasco da Gama, 10, a camisa dele, indivíduo competente, o Roberto, deu gafanhoto na horta do Botafogo, estão desfraldadas as bandeiras do Vasco, agora, Fogão 1, Vasco 1. De volta ao Brasil após temporada no Barcelona, Roberto Dinamite teve reestreia morna contra o Náutico em Recife, mas brilhou no jogo seguinte, novamente vestindo a camisa do Vasco no Maracanã. O Flamengo tentara inutilmente contratá-lo. Curiosamente, era grande a presença rubro-negra no Vasco e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, realizado no dia 5 de maio de 1980. É que na preliminar, o Flamengo fora a campo contra o Bangu, 3-0, 3 gols de Tita. Daí a torcida corintiana, que veio em peso de São Paulo, ter ficado ainda maior, engrossada pela massa rubro-negra que resolveu ficar para secar o Vascão e seu ídolo. Foi uma festa quando Caçapava abriu o placar pelo Corinthians, mas 2 minutos depois Roberto empatou. E não parou mais de marcar. Foi o primeiro dos 5 gols que fez na partida, que terminou 5-2. E durante 17 anos, Roberto foi o recordista de gols numa mesma partida do Brasileiro. Um recorde que só seria quebrado por outro vascaíno, Edmundo, em 1997. O gol de Roberto, com narração de Jorge Cury. Vem descendo agora Peter, levanta a boca da meta, a pelota cruza a extensão da área, desceu para Pintinho. Carlos Alberto Pintinho aplica um chapéu em Basílio, entregando o couro no meio de campo a Dudu, daí para Guina. Guina corre em direção à linha divisória do gramado, outra vez a Dudu. Dudu vence a linha de meio de campo, deu a Guina. Guina vem trazendo, lançou a Roberto, recebeu o Roberto, procura agora se desvencilhar, entrou na área, atirou, golaço! Roberto, camisa número
decorridos 26 cravados de luta na etapa final. Agora no placar do Ponto Frio, Bolzão, 5 de Roberto, camisa número 10. 2 Caçapava, 5 Sócrates, 9 Mário Viana. Gol legal! E 1977 foi mesmo o ano de Roberto. No dia 29 de maio, um gol do camisa 10 do Vasco deu o bicampeonato da Taça Guanabara ao time diante do Botafogo. Vitória por 2-0 na grande final. O gol de Roberto, com a narração de Valdir Amaral. O pé de chumbo, Orlando rolou, soltou na metade da cancha, entregando a Zé Mário, Narigueta estica na ponta canhota para Roberto Dinamite, estava adiantada, a defesa do Botafogo, lance é bom, diz Mário Viana, fecha Roberto, pode marcar o segundo, apontou, gol! Gol do Vasco da Gama! O laço de Roberto Dinamite, dando tiro de misericórdia no Botafogo. É o gol do campeonato, segundo de Roberto Dinamite. Estão desfraldadas as bandeiras do Vascão. Machão da Gama, é o gol do campeonato, segundo de Roberto Dinamite, visando Roberto. 10 é a camisa dele, indivíduo competente, o Roberto. Tem peixe na rede do Botafogo. Choveu outra vez na horta do Vasco, Mário. Gol legal! Vasco! Na decisão do estadual, diante de 150 mil pessoas, no dia 28 de setembro de 1977, no Maracanã, o Vasco de Roberto, Mazzaropi, Abel, Dirceu, Orlando e Zé Mário só conseguiu um empate no tempo normal e na prorrogação contra o Flamengo de Zico, Cláudio Adão e Tita. Mas na decisão por pênaltis, a cobrança de Roberto foi decisiva. Ouça o gol de Roberto com a narração de Jorge Cury. O Vasco também tem 4 e mais uma chance com Roberto. Do último tiro da noite. Entrando, Vasco da Gama, campeão carioca de 77, conquistando os 2 turnos. Vai bater Roberto. Prepara-se o grande artilheiro do Vasco da Gama. É o momento culminante depois de 120 minutos de futebol sem gols. Partiu Roberto de pé direito. Gol! Vasco! Gol! Vasco! Roberto converte! Clube de Regatas Vasco da Gama! Vasco! Campeão carioca de 77! Vasco da Gama tá botando pra quebrar. O Vasco chegou nas fases finais do Campeonato Carioca de 1982 como terceira força, e olhe lá. O Flamengo era considerado tecnicamente superior e o América, tido como favorito, só perdeu esta condição na semifinal ao ser derrotado pelo time de Zico, Júnior e companhia. Na final da competição por pontos corridos, foi no peito e na raça que a equipe de Roberto Dinamite levou a taça. O time entrou em campo desacreditado. Só havia 19 repórteres e fotógrafos próximos à trave de Raul. Atrás do gol de Acácio eram 42. A jogada decisiva aconteceu aos 3 minutos do segundo tempo. Ouça o gol de Marquinho, na voz de Jorge Cury. Contra-ataca o Vasco da Gama, Hernani, Roberto a Hernani, lá vem ele fechando livre para a área, atirou na rede pelo lado de fora, mandou Raul, Porto. A presença sensacional de Raul com a sua larga experiência. Quando percebeu que o Hernani ia chutar para o gol, ele fechou o ângulo tirando a chance, espalmou e colocou fora, a bola ainda tocou na rede. Escanteio pela ponta, tomando posição o jogador Pedrinho Gaúcho. 0-0 o placar do Ponto Frio, Bolzão. Bateu o Tchê, a boca da meta, entra de cabeça, Marquinhos é gol! Vasco!
anos de luta na etapa final. Agora no placar, Marquinhos, camisa 15. Flamengo 0, Mário Viana. Gol legal! Era só um amistoso no interior do Espírito Santo. No dia 18 de agosto de 1985, a equipe do Vasco da Gama, então treinada por Antônio Lopes, chegava à pequena Nova Venécia para jogar contra o time local. A cidade guardou para sempre aquela tarde. O placar de 6-0 a favor do Vasco já era esperado. O que o povo não esqueceu foi de um garoto que fez os 2 últimos gols. Lançado no Olaria, o atacante baixinho foi descoberto pelo Vasco e estreou num jogo contra o Coritiba, durante o Brasileiro de 1985, substituindo Mário Tilico. Mas foi em Nova Venécia que Romário marcou seu primeiro gol como profissional. Ouça esta gravação raríssima do primeiro gol de Romário. Antônio Porto. Vasco da Gama no ataque, Gersinho, que é um excelente tocador de bola. Ele sabe tocar no piano. Olha o Santos com o Romário de virada. É gol! Do Vasco da Gama! E foi um peru do Rogério. Aí, Romário, é do jeito que a galera gosta. Pode vibrar, torcida do Vascão da Gama. Agora 5. Nova Venécia 0. O Vasco ia mal no Campeonato Carioca de 1988. As estrelas do time, Giovani e Romário, andaram se desentendendo com o técnico Sebastião Lazzaroni. Giovani por indisciplina tática, Romário por causa dos constantes atrasos. A derrota para a Cabofriense no dia 19 de abril acendeu o farol vermelho. A partir daí, sempre que chegava tarde aos treinos, Romário era recebido com aplausos debochados pelos companheiros. Foi enquadrado. Com a mudança de atitudes de todos, o time recuperou a confiança e disputou a final com o Flamengo. O empate bastava. A galera vascaína, que já gritava "é campeão", merecia mais do que um 0-0. Faltando 1 minuto para o final do jogo, o inesperado aconteceu. O reserva Cocada, que entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, mandou um petardo fatal aos 44 e ainda foi expulso aos 45 numa confusão com o banco do Flamengo. O gol de Cocada na voz de José Carlos Araújo. Olha agora Jorginho atrasando bola para Andrade incrementando a cara do comando para Zenho, 43,5 para o e-mail para terminar, o Vasco segurando o empate, vai ser campeão carioca daqui a pouquinho, correu Leonardo Tabelu, a bola bateu num braço por ali, sobrando de Bismarck, empurrando na ponta direita, Cocada se manda, vai embora, vai mais, garotinho, Romário pede no comando, ainda agora Cocada, deu uma de milha, apontou, atirou, entrou, gol! Um golão sensacional, 43,5. Cocada, Machão da Gama, o Mengão já. 15 anos depois de ganhar pela primeira vez o título de campeão brasileiro, o Vasco, ou melhor, o Sele Vasco, foi ao Morumbi em 18 de dezembro de 1989, um sábado, e repetiu a façanha, ganhando do São Paulo por 1-0, numa cabeçada de Sorato. Sele Vasco ou Sele Vascão, porque era um timaço, digno de vestir a camisa amarelinha. Mas em campo, naquele sábado no Morumbi, quem vestia amarelo era o goleiro Acácio. O resto do time, por superstição, parecia de luto. Todos de calção preto e camisa preta. Foi usando o preto que o time conseguiu os melhores resultados naquela competição, daí ter repetido a dose. A superstição estava por toda parte. Sorato, o herói do jogo, vestia a camisa 7, a mesma que Jorginho Carvoeiro usou na decisão em 74. Não tinha como dar errado.
Ouça o gol da Célia Vascão de 89, na voz de José Carlos Araújo. William sai jogando pelo Vasco da Gama. Ele vira a jogada para Bebeto. Bebeto no comando, batendo pelo volta na canhota. Corre, Sorato. Se manda, vai embora. Tá na dele, tá na boa. Deu um break na bola, atrasando, entregando no capricho para Mazinho. É o Vasco da Doris Monteiro. Ainda Mazinho. Um cheguinho no comando, até Bismarck, virando na minha direita para Boiadeiro. É agora. Procurou, abriu na ponta direita para Luiz Carlos. Procurou, cruzou pelo alto, tentou Bebeto. Cabeçada, entrou! Gol! Do Vasco da Gama! Sorato! Livrinho no cruzamento de Luiz Carlos. Bebeto não deu em bola. Sorato de cabeça botou no fundo do barbante. Sorato, camisa 7, aos 5 do segundo tempo. Machão da Gama 1, São Paulo 0. Valeu! No dia 24 de novembro de 1992, o Vasco deu a arrancada para o tricampeonato estadual. O time não contava mais com Bebeto, vendido ao La Coruña da Espanha antes do início da competição, e no jogo decisivo estava desfalcado de 5 titulares. Mesmo assim, o gigante da colina ganhou o Campeonato Carioca com 2 rodadas de antecedência ao vencer o Bangu por 1-0 com um gol do artilheiro Valdir, o Valdir Bigode, revelado ali mesmo em São Januário. Outra curiosidade é que esse título de campeão invicto marcou o início da carreira vitoriosa de Joel Santana como técnico. Ouça o gol de Valdir na voz de José Carlos Araújo. Tentou pelo comando, agora a descida era do Sidney, dando de atacante, o árbitro para e marca a falta contra o time do Bangu, é quase na entrada da área, Gilson. É isso aí, garotinho, o goleiro Wagner vai arrumar a barreira no microfone da Globo. Microfone da Globo no clima. Pode pegar, mete 4 aí pra mim. Olha pra mim! Tá bem de gogó, hein? Chega! Aê! Volta aí! Parece puxador da mocidade, o nosso Paulinho da mocidade, hein? Chegou a hora! Tá na hora, garotinho! Caminhadinho pra cobrança de falta, apontou, tirou um balaço, largou o goleiro, colocou, entrou! Tá na frente, 1-0, valeu! 1993 foi o ano do mata-mata entre Vasco e Fluminense para decidir o Campeonato Carioca. Foi também o ano da despedida de Roberto Dinamite como jogador. Decisões contra o Fluminense sempre foram difíceis, mas dessa vez deu Vasco, que venceu o primeiro jogo por 2-0 com 2 gols marcados por Valdir. Na partida seguinte, os tricolores ganharam por 2-1, mas na final, o empate de 1-1 garantiu o bicampeonato para o Vasco, que desde as primeiras rodadas era considerado favorito ao título. A emoção do gol na voz de José Carlos Araújo. Olha a furada do goleiro, lá vem Valdir, driblou primeiro, apontou, atirou, entrou! Gol! Que aproveita todas, colocou mansamente no cantinho esquerdo, camisa 7, artilheiro da Brama, artilheiro número 1, Valdir, Machão da Gama, tá demais, 1, Flusão 0, valeu, Gilson. Alô, galera do Vascão, faz a festa, faz a festa. Que falha do goleiro Ricardo Pinto, foi rebater a bola e furou, ficou limpinha pro Valdir, o artilheiro chegou e tocou rasteirinho no canto esquerdo, Valdir, Ricardo Pinto, para com isso, e a galera canta, o Valdir é um terror,
o Valdir é um terror. Uma tragédia abalou o futebol brasileiro em 19 de abril de 1994, dia do acidente de carro que matou o jogador Denner. Um sério desfalque para o Vasco, que dias depois disputava o quadrangular final do Campeonato Carioca. E novamente o jogo decisivo seria travado contra o Fluminense. Detalhe, os dois times precisavam vencer de qualquer maneira, porque, em caso de empate, o Flamengo comemoraria a conquista sem jogar. No dia 15 de maio, os ventos sopraram a favor do Vascão. No minuto inicial do jogo, um pênalti foi perdido por Ian, mas nem deu tempo da torcida tricolor comemorar, porque Jardel, aos 6 minutos, marcou o primeiro gol. No segundo tempo, aos 17, o mesmo Jardel liquidou a fatura. Na arquibancada, a imensa torcida tão feliz festejou o tri, prestando a última homenagem ao craque Denner e saudando o novo herói Jardel. O gol de Jardel com a narração de José Carlos Araújo. Correu o alfinete, caneta direita, bateu pelo alto, a bola de esquerda pro mundo, subiu, largou Carlos Germano, o rebote alcançado por Ian, dividiu contra ele Jandir, Ian leva a vantagem, partiu para o contra-ataque pelo Vasco, empurra no comando para o William, um bolão pro Valdir correndo na canhota, vai cruzar, olha Jardel livre na área, cruzou, Jardel tentou, escorou, vai entrando, entrou. Gol! Que lançamento o William fez pra ele. Ele tocou de prima na área. Jardel escorou no barbante. Aos 6, o Machão da Gama tá na frente. Jardel, camisa 9. Machão da Gama 1, Flusão 0. 3 de dezembro de 1997. O Vasco buscava o 4º título nacional, mas antes disso precisava vencer o Flamengo na semifinal, num domingo de Maracanã lotado. Foi mais um dia de Edmundo. Na mesma competição, 3 meses antes, contra o União São João, o animal já havia se tornado o maior artilheiro num só jogo. Edmundo continuava endiabrado e lavou a alma vascaína exatamente 19 anos depois do golaço de Rondinelli, no Campeonato Carioca de 1978, também num 3 de dezembro, devolvendo a humilhação com 3 dos 4 gols que o Vasco aplicou no Flamengo. No final do campeonato, Edmundo acumulou 29 gols, um recorde de artilharia que só seria quebrado por Dimba em 2003, com 31 gols pelo Goiás, e no ano seguinte por Washington, do Atlético Paranaense, que balançou as redes 34 vezes no Campeonato Brasileiro de 2004. Ouça o golaço de Edmundo na voz de Edson Mauro. Vai Edmundo, pinca agora na grande área, preparou, tirou, gol do Vasco! Edmundo é o pai da criança. Ele brincou na área, driblou, brincou e mandou. Edmundo, número 10 aos 42. Mexeu no placar. E agora tá lá. Vasco! 3. Flamengo! 1. 1998, ano do centenário de fundação do Vasco. No Campeonato Carioca, o time foi bem e ganhou os 2 turnos, levantando o caneco sem precisar de final. Foi também o ano em que o time da Colina ganhou sua primeira Taça Libertadores da América. E um gol lembrado até hoje nas cantorias da torcida foi marcado contra o River Plate, no empate de 1-1 com os argentinos, em jogo realizado no Monumental de Núñez. Foi no dia 22 de julho de 1998. O time perdia de 1-0. Aos 37 minutos do segundo tempo, batendo falta, Juninho Pernambucano acertou uma bomba da entrada da área, encobrindo o goleiro Burgos. O empate deu ao Vasco o passaporte para disputar a fase final contra o Barcelona do Equador. O golaço de Juninho Pernambucano, com a narração de Gilson Ricardo. Vamos lá, Vascão! Vamos lá, Juninho, para a cobrança de falta pelo Vascão da Gama. Lá vai Juninho, autoriza o árbitro. Caminho a ponta, tirou uma bomba! Balançou a galera! Vasco! Gol
O primeiro jogo da final da Libertadores de 1998 foi em casa. No dia 12 de agosto, os equatorianos perderam por 2-0 de um Vasco que não tinha mais Edmundo e nem precisava. Com Carlos Germano no gol, Mauro Galvão na zaga, Juninho Pernambucano no meio-campo, Donizete e Luizão no ataque, o técnico Antônio Lopes tinha em mãos um elenco eficiente e criativo, capaz de levantar a taça. O gol mais bonito foi marcado por Luizão. Ouça na voz de José Carlos Araújo. Ainda Wagner vai, garotinho, tenta tocar na ponta direita, a jogada é boa, é pra Juninho, cruza, tenta na área, olha aí o Pedrinho, dominou no peito, entrou, vai marcar, apontou, atirou, entrou! Aos 24 de jogo, no cruzamento da direita, a falha da zaga, ele matou no peito, deixou a bola quicando, e botou um rasteirinho, no cantinho esquerdo aos 24, abrindo a contagem ao Paixão da Gama, a caminho de Tóquio, tá demais. Clubes de todos os continentes participaram no Brasil do primeiro campeonato mundial organizado pela FIFA. Na estreia contra o Melbourne da Austrália, o time fez 2-0. Felipe fez o primeiro. Ouça o gol de Felipe com Edson Mauro. Lateral cobrada pelo Jorginho, entrega para o Juninho, para Jorginho, devolveu, arma no meio campo, entregou na intermediária, vai Felipe, o Palácio, pingou! Um tirambaço do meio da rua, não teve canguru que pegasse esse tirambaço do Felipe. Felipe, número 6 ao 7, mexeu no placar do Maracanã. É o primeiro gol do Vasco da Gama, é o primeiro gol do Vasco da Gama no Mundial de Clubes do Maraca, minha gente. Erguei as mãos, galera do Vascão. E agora tá lá o Felipe. South Melbourne 0. Os times cariocas que ficaram fora da festa torceram contra. Os rubro-negros chegaram a criar a torcida Fla Manchester só para secar o Vascão no jogaço contra os campeões ingleses, realizado no dia 8 de janeiro de 2000 no Maracanã. A mandinga não deu certo. Romário marcou 2 gols, mas o grande momento daquele jogo aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. O lateral esquerdo Gilberto, no meio-campo, deu passe em linha reta para Edmundo, que marcou um gol antológico, depois de um drible desconcertante no zagueiro Silvestre, que até hoje não sabe por onde a bola passou. No final, Vasco 3-1. Por causa desse drible, o Vasco é citado em um clipe que apaixonados torcedores do Manchester United fizeram para se vingar, com bom humor, dos times que mais os fizeram sofrer ao longo da história. O gol antológico de Edmundo, com a narração de Edson Mauro. 42, faltando 3 para terminar, bola acionada para Edmundo, a jogada sensacional, tirou da jogada, vai marcar, bingo! Um golaço! Um golaço! Um golaço! Gol do Vasco! Antológico no Maracanã, um golaço de placa do Edmundo, uma tirada sensacional, uma boca no zagueirão e um biquinho pro fundo no gol do Bosnichi. Edmundo Bacalhau, Edmundo é Bacalhau, Edmundo número 10, aos 42, mexeu no placar do Maraca e agora tá lá, 3, Manchester United 0, que golaço, Marquinhos! 23 de abril de 2000 foi domingo de Páscoa. Coincidiu com a decisão da Taça Guanabara. Para comemorar, a diretoria do Vasco distribuiu 40 mil ovos de Páscoa entre os torcedores do time.
Mas quem acabou levando um chocolate foi o Flamengo, que só abriu o placar com uma cabeçada de Leandro Machado depois de uma bela jogada de Petkovic. A partir daí só deu Vascão. Ainda no primeiro tempo, Felipe empatou e Romário virou o jogo. No segundo tempo, Romário, que havia saído do Flamengo por causa de uma dívida, fez mais 2 gols e Pedrinho completou a goleada de pênalti, 5-1 Vascão. O jogo terminou violento, com 6 jogadores expulsos. Acompanhe o gol de Romário com a narração do Garotinho. Paulo Miranda para cobrança do escanteio pelo gol do Maracanãzinho, bateu de caneta direita pelo volta para a área, subiu o Kleber, falhou, Romário atirou, entrou. Gol! Que largou pra ele, Romário emendou lá no ângulo, aos 25 de jogo, desempatando a partida. Agora, Vascão 2, Mengão 1, valeu! O Vasco é time de virada. Quantas vezes ouvimos esta frase? E um dos motivos deste orgulho que o vascaíno tem de ver seu time superar momentos difíceis foi a final da Copa Mercosul disputada no dia 20 de dezembro de 2000 contra o Palmeiras. Eram 2 times fortes, com ligeiro favoritismo para os palmeirenses que jogavam em casa. Na noite fria do Parque Antártica, a coisa ficou muito feia no primeiro tempo. Antes do intervalo, 3-0 Palmeiras. Um massacre. Na etapa final, pareciam 2 times diferentes. 2 pênaltis sofridos por Juninho Paulista foram convertidos em gol por Romário, aos 14 e aos 23 minutos do segundo tempo. Aos 40, Juninho Paulista empatou para o Vasco. E aos 48, novamente Romário marcava. 4-3 para o Vasco. Uma virada histórica. Ouça o primeiro gol de Romário com narração de José Carlos Araújo. Tiro de meta cobrado pelo Elton. Pelo alto tentou na intermediária contrária, viola de cabeça. Pro peito agora do Euler. Dominou, virou, entregou. Juninho Paulista entrou na área. Empurrada, é pênalti. Pênalti no Juninho Paulista, na meia esquerda na entrada. Entrou na área, foi derrubada, é pênalti. Romário ajeita a bola para a cobrança pelo Vasco da Gama. Quem sabe é o início de uma virada, é o início de uma reviravolta neste placar. A galera pulpa vai que houve o pênalti, houve do Fernando de novo. Vai autorizar o árbitro Márcio Rezende. Autorizou. Romário está paradão ainda. Vai lá, o goleiro Sérgio se mexendo. Gabriel Romário apontou, atirou, entrou. Vasco! Romário, 14 minutos do segundo tempo, diminui a diferença. Agora Romário de pênalti, batendo o recorde de jogador artilheiro vascaíno numa só temporada. Agora Vasco 1, Palmeiras tem 3. O Vasco diminui, novamente com Romário. O Garotinho viu assim. Pra Juninho, Pernambuco sofre a falta do Tadei. O árbitro para e marca contra o time do Palmeiras, cobrando a falta. Pra Juninho Paulista, viu a corrida na direita de Euler. Ele pede bola, ele driblou pra dentro, um drible sensacional, vai pra entrada da grande área. Rolou bola, bateu na zaga, Juninho Paulista entrou, caiu, é pênalti. Pênalti contra o Palmeiras. Juninho Paulista, quando driblou, tocou na frente, foi derrubado dentro da grande área. Preparado Romário para a cobrança. Vai cobrar Romário. Pelo time do Vasco da Gama, tá na hora do segundo gol, baixinho. Vamos lá, Peixe. Tá na tua hora de marcar mais um. O gol de número 63 na temporada. Caminhou, atirou, entrou. Gol! Romário, aos 24 de pênalti, diminui. Agora, Palmeiras 3, Vasco 2, falta somente um para a decisão e para os pênaltis.
O terceiro gol de Juninho Paulista, José Carlos Araújo. Olha, Juninho Paulista batendo para Juninho Pernambuco pela minha esquerda. Ainda Juninho Pernambuco procurou partir para o contra-ataque. Tem que se superar, virando na canhota. Jorginho Paulista para Juninho Pernambuco. Tenta na ponta esquerda. É marcada pelo primeiro atrasor para Jorginho Paulista. Driblou primeiro, conduziu pela canhota. Entregou para Juninho Pernambuco. Deu cheguinho para meia. Ele tenta ângulo. Rolou bola agora para Clebson. Clebson deixou para Euler. Parte para dentro do primeiro. Tem Thiago Silva na linha. Cruzou pelo alto, emendou o Romário, furou, emendou o Juninho Paulista, vai entrando, entrou. Gol do Baixão da Gama! Juninho Paulista, na furada de Romário, a bola sobrou pra ele. E bateu de pé trocado, Rastaninho, o goleiro ainda tentou pegar e não deu. 41, o Vasco empata, galera, um milagre. Com 10 jogadores, 41, Juninho Paulista empata. Romário desempata. Vasco 4-3 é tricampeão sul-americano. José Carlos Araújo. Olha, Juninho Paulista, bola tocada, Jorginho Paulista, pra Viola, driblou, entrou na área, é agora, clareou, bateu no outro, Juninho Paulista colocou, bateu, emendou, Romário entrou. Vasco! Romário aos 48, num contra-ataque sensacional de Viola. Que beleza, galera! No rebote, Romário botou no fundo do barbante, calando, silenciando palestra. 48 é o gol da Copa Mercosul. Romário de novo marca. 48, 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras. A decisão da Taça João Avelange de 2000 foi a mais conturbada de todas. Acabou acontecendo em 2001, em virtude do grave acidente que deixou 170 feridos na queda do alambrado do estádio de São Januário, no segundo jogo da final com São Caetano. A primeira partida, em São Paulo, terminou com empate de 1-1. No jogo da tragédia em São Januário, o placar foi de 0-0. O terceiro jogo foi no Maracanã, de portões abertos, na quinta-feira, 18 de janeiro de 2001. E deu Vasco 3-1, gols de Romário, de Juninho Paulista e de Juninho Pernambucano, que já estava a caminho do Lyon e jogava sua última partida pelo time da Colina. Ouça o gol de Juninho Pernambucano, com narração de José Carlos Araújo. Bateu de novo, lá vem Euler pelo comando de ataque, apostou corrida com o Nelsinho, tocou para Romário, clareou, e agora o baixinho erreu, tentou Juninho, cortou a zaga, a bola no gamepad, vem para Daniel sai vitorioso com a bola dominada, prefere empurrar para Claudeci, sai jogando pelo time do Azulão, a bola volta de novo para Jorginho para Juninho Lodge, entregou para Euler, entrou na área, clareou, e agora dividiu, Juninho Lodge, pegou o rebote na meia-lua, para Romário, escorou, Juninho Pernambuco atirou, entrou. Golão! Juninho, que bola do Romário dada pra ele. Juninho Pernambuco colocou lá no ângulo. Que golão. Juninho Pernambuco, camisa 31. Que lampejo, que visão do Romário dando a bola pra ele na meia direita. Abre a contagem, o Machão da Gama 29. Agora, Machão da Gama 1. São Caetano 0. A maior goleada ocorrida no clássico Vasco e Botafogo ocorreu no Campeonato Estadual de 2001. 7-0. 3 gols de Juninho Paulista, 2 de Romário, 1 de Pedrinho e 1 de Euler. O Botafogo tinha como principal destaque Donizete, o Pantera, que também jogou no Vasco. Foi a segunda maior goleada cruzmaltina na história do clássico, que é disputado desde 1923. Um dos gols mais bonitos foi marcado por Romário. Ouça na voz de José Carlos Araújo. Subiu, cabeceou, Bruno tentou fora da grande área, insistiu de novo o time do Vasco da Gama. É Romário acionando, entregando para Maricá. É a pressão do Vasco. A bola tocada rapidamente agora para Paulo Miranda na direita. Rolando bola para Juninho Paulista. No vazio, entrou na área, ele cruzou. Olha o Romário entrou. Gol!
42 segundos de jogo. Romário, camisa 11, Machão da Gama 1, Fogão 0. Ainda no Brasileiro de 2001, na 16ª rodada, o Vasco aplicou outra goleada histórica, desta vez em cima do seu maior rival, o Flamengo, 5-1. Gilberto abriu o placar, Romário fez 3 e Euler encerrou a goleada. O quarto gol do Vasco, terceiro de Romário no jogo, na voz do garotinho. Olha a jogada de novo do time do Vasco da Gama, é toque de bola, é novo grito de olhar da galera, é Jamin conduzindo, virando, entregando na canhota, blocou a bola errada contra o Bruno Carvalho, rolando para Roma, recuado na ponta direita, ultrapassa a divisória, pinta na intermediária contrária, tenta dar um cheguinho, virou na meia direita, ao corte é feito do Odivan deixando para Léo Lima buscou jogada de contra-ataque, ele inverteu na canhota, 3 impedimentos, ele tocou para Gilberto, aí Gilberto livre, tentou sair o goleiro, cruzou pelo alto para Romário, de cabeça, entrou. Gol! Romário! Cruzamento de Gilberto. Romário de cabeça lá no ângulo, sozinho no contra-ataque do Vasco da Gama. Cruzamento de Gilberto, tinha Euler no comando e Romário cabeceou no ângulo, galera, o terceiro, o quarto confiro. Olha aí, aos 30 do segundo tempo, tá demais o Machão da Gama. É o quarto, galera. Romário de novo. Agora 4 para o Vasco, 0 para o Flamengo. O milésimo gol de Romário já estava virando novela. Foi preciso 1, 2, 3 vezes, quase aconteceu no Maracanã, mas estava escrito que este capítulo importante na vida do baixinho teria como cenário o estádio do clube que o consagrou. Depois de Pelé, Romário foi até hoje o único jogador profissional de futebol que alcançou esta marca. O recorde foi igualado no dia 20 de maio de 2007, em jogo contra o Sport Clube Recife pelo Campeonato Brasileiro, realizado no estádio de São Januário. Tal como Pelé, um gol de pênalti. Acompanhe essa narração emocionante de José Carlos Araújo. Chegou cortando o Thiago Maciel. Ele domina a vida na ponta direita. É boa bola. A corrida na ponta direita. Tentando a medir pelo time do Vasco. Tentando o cruzamento. Voltou a bola para Thiago Maciel. Chutou. É pênalti. Pênalti contra o Sport. Na descida de Thiago Maciel pela direita. Carimbou no braço do Bruno. O árbitro parou e marcou. Heraldo Leite, 1 minuto e meio do segundo tempo. Olha a chance do milésimo, galera. É Romário, é Romário. A galera pede, ele vem lá de baixo buscando a bola. A galera se levanta, a galera se desloca. Tá na hora do gol, viu? O Macê anunciando. Heraldo Leite, o detalhe, Heraldo. Durval fez o pênalti, garotinho. Abriu o braço esquerdo para cortar o cruzamento de Thiago Maciel. Pênalti de Durval, zagueiro número 4. Romário ajeita a bola e vai fazer o milésimo, garotinho. Durval de pênalti no toque de mão dentro da grande área. É a chance de Romário marcar o 1000. Expectativa, é o gol 1000. Tá na hora de sair. Correu o Romário. Cadê a paradinha? Tirou, entrou. Ele merece as homenagens do gol 1000. O Campeonato Estadual de 2008 teve uma novidade. Pela primeira vez na história do clube, um goleiro fez gol. Aconteceu no dia 26 de janeiro, um sábado, quando o time recebeu o Mesquita em São Januário, em jogo da terceira rodada pela Taça Guanabara.
Leandro Bonfim fez 2 gols, um em cada tempo. Na etapa final, o juiz marcou um pênalti sofrido por Allan Kardec e aos 39 minutos o goleiro Thiago bateu com categoria no canto direito do goleiro Diogo Silva. Ouça este gol inédito na voz de Edson Mauro. Ainda Marquinho, dominando pelo Vasco da Gama, vai tentar a jogada individual, devolveu, armou, mandou para Alex, tenta a jogada, na chegada na grande área, arma a jogada pelo lado esquerdo, a bola passada na ponta, outra vez na intermediária, Marcos Vinícius virou pela extrema direita, olha o perigo, a bola na área, a bola passou pelo ataque e saiu. O juiz dá pênalti do goleiro do Allan Kardec. Tá lá Thiago, goleiro do Vasco da Gama, tomando posição, o árbitro da partida ordenou, lá vai Thiago, vai ser de pé direito, partiu, pé direito, correu, chuta, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Thiago, é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, eu vi o goleiro artilheiro Thiago. Levantou poeira, boa, Thiago, e ele vibra como nunca depois da cobrança do pênalti, com paradinha e tudo, minha gente. O Thiago foi lá e deu o recado dele: meu nome não é Johnny, meu nome é Thiago, e agora tá lá, 3, Mesquita 0. O Vasco lotou estádios durante sua passagem pela Série B. Não podia ser diferente em 7 de novembro de 2009, quando a vitória de 2-1 sobre o Juventude garantiu a volta da equipe à elite do futebol brasileiro. Mais de 80 mil vascaínos foram ao Maracanã, certos de que sairiam comemorando o retorno à Série A, e não se enganaram. Não foi uma vitória fácil. O Juventude lutava para não cair para a Série C. O primeiro gol vascaíno saiu aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Adriano marcou. No segundo tempo, a maior estrela do time, Carlos Alberto, finalizou 2 vezes com perigo. Acabou marcando numa cobrança de pênalti e correu para o abraço. Acompanhe o gol de Carlos Alberto com uma vibração do garotinho. E vem de novo o Vasco, deu drible, caiu, pênalti! Quando foi lançado na área, Adriano foi puxado, deu um balão e o goleiro está expulso aos 19 do segundo tempo. Adriano, quando foi lançado, deu um balão, foi puxado, é pênalti aos 19, Duarte. E tá corretíssimo o árbitro, lançamento pro Adriano, ele deu um balãozinho do goleiro e ia fazer o gol. O goleiro puxou, era o último homem, não teve outro jeito. O Juninho expulso e agora o jogador de linha terá que ir para o gol. Carlos Alberto cobra. Carlos Alberto toma uma distância fora da grande área. Não é bem o estilo dele não, hein? Tomou uma distância enorme fora da meia-lua da grande área. Correu o Carlos Alberto, caneta direita, apontou, atirou, entrou. Vasco! Gol! Do Baixão da Gama, Carlos Alberto, goleiro caiu para a esquerda, a bola entrou no canto direito, Carlos Alberto de pênalti, marca o segundo do Vasco. 24 agora, Vasco 2, Juventude 1. O Vasco foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2009 com 2 rodadas de antecedência. O jogo que valeu o título foi realizado no dia 13 de novembro no Maracanã contra o América de Natal. O Vasco venceu de virada por 2-1. A equipe potiguar saiu na frente com um chute rasteiro de Lúcio aos 13 minutos. O empate foi conseguido no segundo tempo com um gol de Elton. Aos 39 minutos, Alex Teixeira, também com um chute rasteiro, marcou o gol da despedida da segundona. Vasco 2-1.
Ouça o gol de Alex Teixeira com Edson Mauro. Ainda Carlos Alberto faz a tentativa, vai levantar a bola na grande área, olha a pressão do Vasco da Gama, ele correu, vai levantar, procura uma brecha, leva dois ali com ele, é a jogada Twitter, minha gente, tá com vários seguidores, devolve a bola pela extrema direita, novamente na ponta Alex Teixeira, vai levantar, devolveu, virou para Fumagalli, vai cruzar, devolveu para Alex, a bola passou por ele, pode marcar, preparou, ajeitou, chutou, olha o gol! Vasco! Vasco! Alex Teixeira é o pai da criança. Foi ele que botou lá dentro. Eu vi Alex Teixeira aos 40. Alex Teixeira, número 7, marca o gol que pode ser o gol do título, o gol da conquista, o gol da volta. Todos os caminhos estão levando o Vasco da Gama agora ao título de campeão. Alex Teixeira pode ser a dele, o gol do título de campeão do Vasco da Gama. Alex Teixeira, número 7, aos 40, desempata. Que beleza, beleza pura, Alex Teixeira. Com ele não tem crise, galera vascaína. E agora tá lá. Vasco 2, América.